da altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos à leitura do Evangelho e o estudo do livro A Gênese. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 1. Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhe responderam: uns afirmam que és João Batista, outro que és Elias, outro que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 16, está em Marcos no capítulo 8. Mestre Jesus, aqui estamos em teu nome, reunidos para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos a tua bênção, a tua proteção. Como em teu nome rogamos aos guias da nossa casa que nos inspire, o nosso irmão altivo, os nossos patronos, Camille Flammarion, professor José Jorge, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, iniciamos então os estudos da manhã de hoje em torno do livro A Gênese. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 4, que trata o papel da ciência da Gênese. O papel da ciência na Gênese. E estamos no item 7 do capítulo 4. No item 7. A Bíblia, evidentemente, contém fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar nos dias de hoje. Porém, bem como outros que parecem estranhos e que nos causam aversão, porque se referem a costumes que não são mais os nossos. Mas, além disso, haveria parcialidade em não se reconhecer a Bíblia, que a Bíblia guarda coisas belas e grandiosas. Nela, a alegoria tem um lugar importante. E sob esse véu, ela encobre sublimes verdades que aparecem quando se busca a essência do pensamento, visto que, nesse caso, o absurdo deixa de existir. Por que então não se levantou o véu mais cedo? Por um lado, pelas faltas de luzes que só a ciência e uma sã filosofia poderiam fornecer, e por outro, por causa do princípio da imutabilidade absoluta da fé, resultante de um respeito obcecado à letra, sobre o qual a razão devia se inclinar,
e, por consequência, o temor de comprometer o fundamento das crenças erguido sobre o sentido literal das palavras. Com essas crenças, partindo de um ponto inicial, temeu-se que, se o primeiro anel da cadeia viesse a se romper, todas as malhas da rede acabariam por se separar. Eis porque, apesar de tudo, os olhos se fecharam, mas fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Quando um edifício se inclina, não é mais prudente que se substituam imediatamente as pedras ruins por boas, ao invés de se esperar, por respeito à antiguidade do edifício, que o mal fique sem remédio e que esteja preciso reconstruí-lo da base do cume? Então vamos lá, o que foi que eu li aqui? Ele está falando da Bíblia e que tem coisas escritas na Bíblia que hoje não se admite. Por exemplo, a criação do mundo em 6 dias. Deus não criou o mundo em 6 dias. Mas por isso que você vai desacreditar na Bíblia, se você, por exemplo, entender que cada dia representa um período da humanidade, aí ali a Gênese está com a razão. Mas se você interpretar ao pé da letra cada dia como um dia de 24 horas, é um absurdo. Então o véu vem se levantando, vem se descortinando, e a gente vai compreendendo melhor o que quis dizer lá os antigos quando escreveu a história da criação do mundo. É isso que ele está dizendo. Aí ele continua aqui. A ciência, portanto, levando suas investigações às entranhas da terra e às profundezas do céu, demonstrou de forma irrefutável os erros da Gênese mosaica tomada ao pé da letra e a impossibilidade material de que os fatos tenham se passado conforme estão textualmente relatados ali. É o que nós acabamos de dizer. A ciência não admite, não tem como ter sido criada a Terra em um dia, por causa dos estudos antropológicos, estudos geológicos e estudos sobre antropológico mesmo. Então o nome está difícil de sair da minha boca. Enfim, através dos estudos científicos, sabe-se que a Terra não foi criada em um dia ou em 6 dias. A ciência vai levantando essas investigações. Assim procedendo, a ciência desferiu um golpe profundo em crenças seculares. A fé ortodoxa se revoltou porque acreditou ver arrebatada a sua pedra fundamental. Porém, com quem estaria a razão? Com a ciência, caminhando prudente e progressivamente sobre o terreno sólido dos números e da observação, sem nada afirmar antes de ter a prova nas mãos, ou com uma narrativa escrita em uma época em que inexistiam absolutamente os meios de observação. Ao final de contas, quem deve triunfar? Aquele que diz que 2 mais 2 são 5 e se recusa a verificar o resultado, ou aquele que diz que 2 mais 2 são 4 e prova? Mas então, alguém dirá, se a Bíblia é uma revelação divina, Deus, portanto, se enganou? Se não é uma revelação divina, ela não tem autoridade e a religião se desmorona por falta de base. Das duas, uma. Ou a ciência está errada, ou ela tem razão. Se tem razão, não pode fazer com que uma opinião contrária seja verdadeira. Não há revelação que possa suprimir a autoridade dos fatos. Incontestavelmente,
Deus, que é todo verdade, não pode induzir os homens ao erro, nem consciente, nem inconscientemente, pois caso contrário não seria Deus. Portanto, se os fatos contradizem as palavras e que lhes são atribuídas, deve-se concluir logicamente que ele não as pronunciou, ou que tais palavras tiveram uma interpretação errada. Sei que está difícil para a senhora compreender, né? Mas vamos lá, eu vou ter que ler, daqui a pouquinho eu explico. Se a religião sofre em algumas partes com tais contradições, a culpa não pertence à ciência, que não pode fazer o que é deixe de ser, mas aos homens, por haverem estabelecido prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida ou morte, sobre hipóteses sujeitas a serem desmentidas pela experiência. Existem duas coisas cujo fim teremos que aceitar, quer queiramos ou não, quando não pudermos evitá-lo. Uma vez que o mundo avança sem que o desejo de alguns possa detê-lo, o mais prudente é segui-lo e nos acomodarmos com uma nova situação, em lugar de nos agarrarmos ao passado, que se desmorona sob o risco de cairmos com ele. Deveríamos, por respeito aos textos vistos como sagrados, impor silêncio à ciência? Deveríamos, por respeito aos textos vistos como sagrados, impor silêncio à ciência? Isso seria algo tão impossível quanto impedir a Terra de girar. As religiões, quaisquer que sejam, jamais ganharam coisa alguma sustentando erros evidentes. A missão da ciência é descobrir as leis da natureza. Ora, como essas leis são obra de Deus, elas não podem ser contrárias às religiões fundadas sobre a verdade. Ela cumpre sua missão pela própria força das coisas e por uma consequência natural do desenvolvimento da inteligência humana, que ela também é uma obra divina e só avança com a permissão de Deus, em virtude das leis progressivas por ele estabelecidas. Condenar o progresso como atentatório à religião é ir contra a vontade de Deus, sendo, por outro lado, trabalho inútil, uma vez que todas as maldições do mundo não impedirão que a ciência avance e que a verdade apareça. Se a religião se recusa a avançar com a ciência avançará sozinha. Somente as religiões estacionárias podem recear as descobertas da ciência. Essas descobertas são fatais apenas àquelas que se deixam distanciar das ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo das suas crenças. Essas religiões, em geral, fazem uma ideia tão mesquinha da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza, reveladas pela ciência, é glorificar Deus em suas obras. Porém, na sua cegueira, elas preferem homenagear o espírito do mal. Uma religião que não tivesse nem nenhum ponto em contradição com as leis da natureza não teria nada a temer do progresso e seria invulnerável. O que eu li até agora? É a Gênese. Como eu disse, eu sei que é complicado, mas o que Kardec, Allan Kardec, está dizendo aqui, que escreveu tudo isso? Ele está falando da ciência e da religião. Se a ciência comprova alguns fatos que a religião não aceita, quem está com a verdade? A ciência ou a religião? A religião que está com a verdade não pode temer a ciência. Tanto a religião quanto a ciência são leis da natureza.
Leis da natureza são leis de Deus, lei natural. Então, a religião tem que acompanhar a ciência. Então, por exemplo, a história ali da Terra ter sido criada em 6 dias. Em 6 dias. A ciência não aceita isso. Se a ciência não aceita, quem está com a razão? É a ciência. A ciência está provando que não foi criado em 6 dias. É como se você cortasse um bolo, a geologia que estuda o solo, que estuda a terra, é como você cortasse um bolo, o bolo está com aquele creme, com açúcar, você não sabe o que tem dentro do bolo, sabe? Não sabe, mas quando você corta uma fatia do bolo, você vai ver, são 3 bolos que tem aqui, um em cima do outro, com camadas, uma de chocolate, a outra camada de doce de leite, a outra camada de coco, pronto. Então, você só viu porque você cortou o bolo, a fatia do bolo, e viu que ali dentro tinha. Então você já sabia, esse bolo aqui está uma delícia, ele tem doce de leite, ele tem coco, ele tem... A geologia fez isso, estudando o solo, como se cortasse uma fatia do solo e o tempo em que foi se sedimentando aquele material, os fósseis que são encontrados, ele vai dizer, ele vai analisar, ora, isso aqui levou alguns milhões de anos para se desenvolver, para estar como está. Aqui já foi mar. Se eu cortar ali um pedaço, aqui mesmo onde a gente está distante aqui, alguns quilômetros da praia, mas a gente encontra conchas aqui, cavando. Ora bolas, como é que tem concha aqui se a praia está aqui a 8, 10 quilômetros daqui? É sinal que o mar já esteve aqui, não é? É assim que faz os estudos geológicos. Eles cortam, descobrem e ali, com dados que eles têm, eles vão descobrindo a época em que aqueles seres viveram ali. Eles têm tecnologia para isso. Encontram um fóssil humano, sabe quando o homem chegou ali, quando o homem chegou à Terra. Tudo isso sabe. Então eu não posso dizer que o homem veio à Terra junto com Adão e Eva. Não é. Adão não foi o primeiro homem e nem Eva a primeira mulher. Mas se eu entender como uma alegoria, como a história é verdadeira, mas se eu entender ao pé da letra, não é verdade. Não é verdade. Mas aí entra a crença de cada um, né? Tem gente que tem uma crença cega. Então é isso que ele está dizendo aqui. Que a gente que não tem medo, se você não tem medo da verdade, se você está com a verdade, a ciência vai chegar lá. A doutrina espírita não diz que os planetas são todos habitados? Daqui a pouco vão descobrir isso. Vai levar tempo, mas a gente já sabe. A gente já sabe. Aí você vai entender a história de Adão e Eva como espíritos que vieram de outros mundos para aqui, para a Terra. Aí você compreende. Vê o que aquela senhora quer ali, Priscila. Está andando ali. A Gênese compreende 2 partes: a história da formação do mundo material e a formação da humanidade, considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. A ciência tem se limitado à pesquisa das leis que regem a matéria no próprio homem. Ela tem estudado apenas o envoltório carnal. Neste aspecto, ela chegou a se inteirar com uma precisão incontestável das principais partes do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto capital,
ela tem podido completar a Gênese de Moisés, nela retificando as partes incorretas. A história do homem, então a ciência, estudando a história do homem, está chegando a conclusões corretíssimas e tem que acertar, retificar e consertar a ciência, a Gênese de Moisés, com o aparecimento do homem na Terra. A história do homem, porém, considerando como ser espiritual, prende-se a uma ordem especial de ideias, que não são do domínio da ciência propriamente dita, as quais, por esse motivo, não têm sido objeto das suas investigações. A filosofia, que tem mais particularmente entre suas atribuições o estudo desse assunto, só formulou teorias contraditórias sobre essa questão, que vão desde a espiritualidade pura até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, tendo como base apenas as ideias pessoais dos seus autores. Tem assim deixado o assunto sem uma conclusão por falta de suficientes verificações. Então, com relação à ciência material, elas estão corretas em suas pesquisas. Agora, quando se trata do princípio espiritual, o princípio corporal, ela está no caminho certo. O princípio espiritual não, porque a ciência não acredita que exista alma. Então ela não pesquisou corretamente, não pesquisou ainda a existência da alma. Tem que pesquisar, isso é questão de tempo. Entretanto, essa questão é a mais importante para o homem, porque trata do problema do seu passado e do seu futuro. A questão do mundo material o afeta apenas indiretamente. O que lhe importa, antes de tudo, é saber de onde veio e para onde vai, se já viveu e se ainda viverá, e qual a sorte que lhe está reservada. Sobre todas essas questões, a ciência está muda. A filosofia apenas emite opiniões que chegam a conclusões diametralmente opostas, mas pelo menos ela permite que se debata o assunto, o que faz com que muitas fiquem do seu lado, de preferência ao da religião, que não discute. Todas as religiões estão de acordo com o princípio da existência da alma, sem contudo demonstrá-lo. Entretanto, não há consenso quanto à origem da alma, ao seu passado, ao seu futuro, e principalmente o que é essencial em relação às condições que depende a sua sorte futura. A maioria delas apresenta um quadro do futuro da alma imposto à crença dos seus adeptos, que só pode ser aceito pela fé cega, mas não pode resistir a um exame sério. O destino que elas atribuem à alma, sendo ligado dentro dos seus dogmas, às ideias que nos tempos primitivos se faziam do mundo material e do mecanismo do universo, é inconciliável com o nível dos conhecimentos atuais. Assim, só podendo perder ante o exame e a discussão, as religiões acham mais simples proscrever um e outro. A origem da alma, para onde ela vai, de onde ela veio, as religiões discutem. Elas não chegaram a um consenso. Não chegaram. A doutrina espírita traz uma ideia que vem ao encontro da razão do homem atual, se baseando em fatos, dizendo que a alma não é criada no momento do nascimento físico, e sim antes, que ela vem do mundo espiritual, e quando desencarnamos, retornamos ao mundo espiritual. Isso é conforme as ideias que o progresso trouxe aos homens odiernos.
Essa questão de inferno, de céu, isso ninguém mais acredita, isso não é racional. Tem gente que acredita, mas você vai fazer o quê? Tem gente que acredita em Papai Noel, né? Pois é. Das divergências em relação ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade. E isso não podia ser diferente com as religiões, pretendendo possuir cada uma sozinha toda a verdade, uma afirmando-a de um modo e outra de maneira diversa, sem dar prova suficiente de suas afirmativas para convencer a maioria. Na indecisão, o homem se restringiu ao presente. Entretanto, a incredulidade deixou um penoso vazio. O homem encara com ansiedade o desconhecido, onde cedo ou tarde fatalmente terá que entrar. A ideia do nada o intimida. Sua consciência lhe diz que além do presente há alguma coisa reservada para ele. Mas o quê? Sua razão desenvolvida não lhe permite mais aceitar as histórias com que o embalaram na infância, sem tomar a alegoria pela realidade. Qual é o sentido dessa alegoria? A ciência rasgou um pedaço do véu, mas não revelou o que mais lhe interessava saber. Ele interroga em vão, nada lhe responde, de uma forma categórica e própria a acalmar as suas apreensões. Por toda parte ele acha a afirmação se chocando com a negação, sem provas mais conclusivas de uma parte que de outra. Daí a incerteza, e a incerteza sobre as coisas da vida futura faz com que o homem se lance com uma espécie de frenesi sobre as da vida material. O que foi que eu li aqui? Os homens ainda têm suas dúvidas, a grande maioria, com relação à vida da alma. A doutrina espírita vem ao encontro dessas dúvidas, tirar essas dúvidas do homem, vem ao encontro das necessidades do homem. Provando através da mediunidade que a vida continua, que o espírito é imortal, que morre apenas o corpo. Então nós temos uma resposta. Os espíritos trouxeram uma resposta. Kardec pesquisou criteriosamente o mundo espiritual, dando-nos uma fé sólida, uma fé que vem ao encontro da razão. Então nós, espíritas, não temos dúvida alguma, mas a humanidade ainda se debate, que a maioria não compreende que ninguém morre. Eu não entendi a pergunta. Quando vai tirar a dúvida? Pois é, ela está perguntando aqui, quem já desencarnou, como é que vão tirar essas dúvidas? Eles estão aqui, eles estão vivos. Aqui está cheio de espíritos ouvindo o nosso estudo, estão tirando as dúvidas deles. Primeiro, eles já sabem que não morreram, estão vivos. E muitos se comunicam conosco. Então a morte não acaba com o homem, acaba com o corpo físico. A vida continua. A matéria que acaba, se transforma. Agora esses espíritos vão reencarnar. Muitos devem estar assim, mas reencarnar como? Eles vão aprender, vai chegar a hora deles de reencarnar, como vai chegar a nossa hora de desencarnar. Muitas dúvidas a gente vai tirar quando morrer só. Vai chegar a nossa hora.
Mas não é para ter medo, né? O medo é consequência da ignorância. Ela tem medo porque ela não sabe. Então vamos lá. Se a questão... o homem é como o adolescente que não tem mais a crença ingênua dos seus primeiros anos e ainda não possui os conhecimentos da idade adulta. Ele só tem vagas inspirações que não sabe definir. Se a questão do homem espiritual ficou até os nossos dias em estado de teoria, é porque faltaram os meios de observação diretos que se tem tido para comprovar o estado do mundo material. E a questão ficou aberta às concepções do espírito humano. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, ele errou de teoria em teoria, no que respeita ao mecanismo do universo e à formação da Terra. Assim também na ordem moral, como na ordem física. Faltava o elemento essencial para fixar as ideias, o conhecimento das leis do princípio espiritual. Esse conhecimento estava reservado à nossa época, como das leis da matéria, que foi a obra dos 2 últimos séculos. Até então, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, havia sido puramente especulativo e teórico. O espiritismo é inteiramente experimental. Com o auxílio da faculdade medianímica, mais desenvolvida no presente e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, o homem possui um novo instrumento de observação. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para o mundo dos infinitamente pequenos. A mediunidade lhe permitiu explorar, estudar, por assim dizer, por ter visto suas relações com o mundo espiritual, isolar no homem vivo o ser inteligente do ser material e os observar agindo separadamente. Uma vez estabelecidas as relações com os habitantes do mundo espiritual, tornou-se possível seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações e em suas transformações. Pôde-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis aí o que faltava aos comentadores anteriores da Gênese para compreendê-la e corrigir seus erros. Então, olha só, o que foi que eu li aqui? A ciência ainda hoje não foi capaz de dizer assim, existe um mundo espiritual. Ela ainda não pesquisou isso. Ela não sabe. Ela pesquisa o mundo material. O mundo espiritual, não. Quem explicou o mundo espiritual? A doutrina espírita, através de Allan Kardec e dos espíritos. Através de quê? Através da mediunidade. Assim como o telescópio analisou e analisa o mundo dos infinitamente maiores, as estrelas, os planetas, os sistemas solares, as galáxias, e o microscópio descobriu um mundo infinitamente pequeno, a mediunidade descobriu o mundo espiritual. Através da mediunidade, conhecemos o mundo espiritual. Mas a ciência hoje não aceita nem a mediunidade, ela não aceita. Se você for ao médico dizendo que vê os espíritos, eles vão te receitar um Aldol, um medicamento, que você tem visões, que você escuta. Vão dizer que isso é da tua cabeça, uma alucinação.
Então a ciência não aceita nem a mediunidade, quanto mais o mundo espiritual. Porém, vai chegar o tempo que ela terá que pesquisar isso e aceitar, porque isso faz parte da lei natural, faz parte da lei de Deus. O mundo espiritual existe aceitando ou não aceitando, acreditando ou não acreditando. O homem é que tem que chegar a essa conclusão. É o homem. Então a ciência está pesquisando o mundo material. Tudo bem, concordamos com a ciência. Mas ela não tem competência ainda de falar sobre o mundo espiritual. Ela não tem competência. Entendeu agora? E a gente vai terminando quando ele diz assim: como o mundo espiritual e o mundo material estão em permanente contato, eles são solidários um com o outro. Os dois têm a sua parcela de atuação na gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual, seria tão impossível constituir uma gênese completa quanto o é a um escultor da vida uma estátua. Somente agora, ainda que a ciência material e a ciência espiritual não tenham dito sua última palavra, o homem possui os dois elementos adequados a lançar luz sobre esse imenso problema. E essas duas chaves eram absolutamente necessárias para se chegar a uma solução, embora aproximada. Quanto à solução definitiva, talvez jamais seja dado ao homem encontrá-la sobre a terra, por se tratar de coisas que são segredos de Deus. Então vamos lá. A ciência trouxe as descobertas do mundo material. E com a ciência, com as suas descobertas, facilitou e facilita muito a descoberta e a análise da vida espiritual. Há uma solidariedade entre os mundos e os espíritos. Por exemplo, quais os espíritos que habitam o planeta Terra? Qual a condição moral e intelectual dos espíritos que habitam o planeta Terra? Então, uma relação do mundo de provas e expiações com os espíritos que estão aqui, que estão em provas e expiações. Somos espíritos classificados por Kardec, pelos espíritos, como imperfeitos. Aquele? O quê? Eu não entendi a pergunta da senhora. Os espíritos que estão em torno da Terra vão reencarnar na Terra. Quando a gente desencarnar, a gente volta para o mundo espiritual. No mundo primitivo, são espíritos primitivos. No mundo elevado, são espíritos elevados. Há uma relação do mundo com os espíritos. Quando a senhora desencarnar, a senhora volta a ser espírito desencarnado e vai aguardar uma nova reencarnação. Entendeu? Então vamos parar por aqui. Vamos encerrar o nosso estudo hoje. Semana que vem a gente continua iniciando o capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas de Mundo. Aí vão os estudos desses sistemas, dessas formações. Mestre Jesus, muito obrigado pela tarde de estudos, ou melhor, pela manhã de estudos. Cedo estudamos o Livro dos Espíritos, agora o livro A Gênese. Te agradecemos e agradecemos aos guias aqui presentes, ao irmão altivo, aos espíritos guias da nossa casa, o professor José Jorge e Camille Flammarion, os patronos desse estudo. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Que seja então, em nome desses amigos queridos, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha,
Do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro A Gênese. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito bem.